Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Voando Alto. E hoje a nossa pauta é muito atual, porque nós estamos no mês de conscientização do autismo. Então, nada melhor que uma convidada especialista e que vivencia esse mundo para a gente bater um papo, compartilhar informações e trazer para vocês muito conteúdo. Bem-vinda, Duda Tolentino, nossa psicóloga. Oi, Carol, tudo bom? É um prazer estar aqui, é muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Hoje em dia a gente sabe que o número de diagnósticos, na verdade, de autismo aumentou bastante. Então, é muito comum as pessoas estarem em contato com autistas. Muitas vezes nem sabem que o colega de trabalho é autista, né? Então, é importante que essa informação chegue a quanto mais pessoas, melhor, porque a inclusão acontece de uma maneira mais harmônica, a vida do autista fica mais leve. A Duda, gente, ela é psicóloga e também neuropsicóloga, né? Então, eu queria que você contasse, para a gente começar esse bate-papo bem legal, para as pessoas entenderem em casa, qual é a diferença entre a psicóloga e a neuropsicóloga, qual é a formação que precisa fazer, né, realizar para se tornar uma neuropsicóloga e por que você escolheu essa área? Então, acho que também essa pergunta é bem interessante porque as pessoas acabam se confundindo. A psicologia é a formação base do neuropsicólogo, né? Então, assim, eu primeiro sou psicóloga, fiz 5 anos de faculdade e daí eu estou ali uma psicóloga generalista, porque a gente aprende na faculdade de tudo um pouco, né? Da psicologia da empresa, psicologia educacional, psicologia clínica, hospitalar e por aí vai. Né? E aí depois a gente busca se especializar na área que a gente mais gostou na faculdade, né? E em geral daí as pessoas vão fazer especialização em neuropsicologia, tá? Então ainda existe uma discussão porque não está ainda determinado que a neuropsicologia é só do psicólogo. Outros profissionais podem fazer especialização de neuropsicologia, tá? Mas não serão psicólogos. Então, a especialização vem depois. De qualquer maneira, a neuropsicologia ela só existe de forma de pós-formação. É sempre uma especialização. Ela não existe ainda como um curso de faculdade, entendeu? Não é uma profissão regulamentada, vamos dizer assim. E aí, no dia a dia, como é que você aplica a neuropsicologia? Eu queria entrar já nessa questão do autismo, né? A gente conversa, a gente se conhece já há algum tempo e a Duda sempre me fala, estou fazendo laudos, estou fazendo avaliações, e ela tem focado muito nesse público do autista, principalmente nos autistas adultos, nas pessoas que diagnosticam, né, de forma mais tardia. Conta pra gente um pouquinho desse universo. Do teu dia a dia em consultório, como que isso acontece, quais são as questões assim dessas pessoas que te procuram, né? Então, eu acabei buscando a especialização em neuropsicologia porque as minhas filhas, eu tenho 3 filhos, então as minhas filhas que são gêmeas, vieram depois do meu primeiro filho, elas tiveram uma dificuldade de desenvolvimento, no desenvolvimento neuromotor, e eu fui percebendo aquilo. Então, comecei a me interessar por neurociência, por tudo mais, para acompanhar o neurodesenvolvimento delas, né? E elas têm o diagnóstico de autismo, foi um diagnóstico tardio, considerado tardio, foi só aos 11 anos de idade, muito embora eu estivesse buscando isso há muito tempo. Sempre consultando neuropediatra, enfim. O mais importante, até é legal avisar para as pessoas, assim, se você tem uma suspeita de um filho que tenha características, mas você não conseguiu fechar o diagnóstico ainda, o mais importante do que o próprio diagnóstico em si é você levar essa criança para as terapias, porque é onde ele vai se desenvolver. Então, assim, foi o que aconteceu com as minhas filhas. Não tem diagnóstico? Não tem. Vamos fazer fisioterapia, vamos fazer fono, e elas foram fazendo, né, para melhorar. Isso. E aí a gente conseguiu diagnosticar quando elas tinham 11 anos, porque as meninas são mais difíceis de serem diagnosticadas. Isso também é um outro detalhe. Por quê? Porque as meninas, elas é visto que elas conseguem disfarçar mais. Porque como uma das bases mais conhecidas, o autismo ele tem um tripé, que é a parte da interação social, a parte sensorial e de interesse restrito, e a parte de maneirismos, que a gente chama, que são as mãos, a parte motora de se balançar, de se autorregular, enfim. E as meninas, elas são mais hábeis em disfarçar isso.
Então, quando você vai pegar normalmente eu que faço o diagnóstico de adolescente e adulto, eu vou pegar pessoas que vão diagnosticar no nível 1 de autismo, que é o nível mais leve. Porque, normalmente, o nível 2 e 3, como ele tem muitas características, ele já foi diagnosticado na infância. Tá? Então, são pessoas que já desenvolveram habilidades técnicas para lidar no dia a dia. Ele, às vezes, por exemplo, o que eu ouço, você entende piada? Na verdade, eu faço o seguinte, normalmente eu não entendo, mas se está todo mundo rindo, eu começo a rir também. Porque daí ele não destoa das pessoas, ninguém sabe que ele não entendeu e a vida segue, entendeu? Então, assim, e as meninas são mais hábeis nisso. E tanto também no trato social. E aí elas ficam... É muito comum, assim, chegar adulto no consultório, porque eu tenho o diagnóstico de TDAH. Aí tu vai ver, não era TDAH, era TEA, porque eles têm características em comum, né? Mas tem que fazer um diagnóstico diferencial. Então, assim, fazer a avaliação neuropsicológica, a gente faz muitos testes, a gente avalia vários aspectos neuropsicológicos, né? Que é toda a parte neurológica que influencia no comportamento da pessoa, para a gente poder traçar um perfil e dar o diagnóstico e encaminhar para o médico, né? Normalmente, daí o laudo médico é do neuro, aí se for criança, neuropediatra, ou do psiquiatra. E é engraçado, né? Porque a gente pensa assim, realmente, a gente tem o diagnóstico quando criança, e aí você tem uma conduta com essa pessoa em relação ao dia a dia, né? As questões e tudo mais. E o autista adulto, então, quer dizer que ele tem um espectro mais leve de autismo? Sim, ele tem, porque hoje em dia os níveis são classificados conforme a necessidade de apoio que essa pessoa precisa no dia a dia. Então, o nível 1 é o que precisa de menos apoio. Ele consegue interagir socialmente, ele é verbal, porque a gente sabe que no nível 3 a gente vai ter grande parte dos autistas não verbais. Tem criança que não fala, adulto que não chegou a desenvolver a fala, se comunica às vezes de outra forma, mas enfim, ele é menos afetado pelas dificuldades, pelas diferenças que ele tem no entender, no ler o mundo à volta dele. Ele é menos afetado, mas ele ainda é afetado. Normalmente também, o que chega lá? É porque sempre me disseram que eu sou esquisito, sempre me disseram que eu sou mal-humorado, ou eu sou... eu fico me achando porque eu chego no lugar e eu não cumprimento as pessoas. E às vezes tu vai ver, quando a gente conversa, eu adoro conversar além dos testes, eu também converso bastante, eles dizem assim, Eduarda, tu não tem noção do desgaste que é eu chegar num local e eu não sei. Beijo, não beijo. Estendo a mão, abraço. Eu vou para o meu canto, eu vou me esconder porque eu não sei o que fazer. Para mim é muito difícil. E eu espero, às vezes, que o outro tenha a iniciativa, mas eu também não sei responder à iniciativa do outro. Eu não sei o que ele está esperando de mim. Ele é muito inseguro nesse sentido, porque para ele realmente é um desafio. Tem autistas que não conseguem fazer a leitura dos sentimentos do outro. Ele não entende. Então, e não é porque ele não gosta, não é porque ele não sente ou não se importa. É porque simplesmente ele não consegue. Mas se você informar ele, eu estou triste, ele possivelmente vai te oferecer um abraço, você quer alguma coisa, entendeu? Mas ele, a princípio, ele tem essa dificuldade. Eu tenho uma pergunta, que eu acho que é a pergunta de quem está lá do outro lado também deve estar se questionando. Você acha que atualmente a sociedade está preparada para o autista tardio, com diagnóstico tardio, ou porque a gente vê muito a escola preparada, os profissionais da escola para as crianças, mas e os adultos que têm o diagnóstico tardio, né? Eles estão eles estão amparados, eles estão, né? Eles conseguem se inserir facilmente na sociedade? Eu vou deixar essa pergunta, nós vamos voar alto e logo depois dos comerciais a gente vai pousar com a resposta da Duda.
Pousamos em grande estilo e de volta com o nosso Voando Alto, com a resposta da Duda sobre o relacionamento dos autistas na sociedade. Duda, você acha que a sociedade está preparada para receber esse autista com um diagnóstico tardio? Olha, a sociedade já evoluiu bastante, né? Mas, realmente, a área que ainda tem uma maior defasagem dessa inclusão são os adultos, né? E os adolescentes. Mas a legislação nos ampara, e que bom que ela existe, para que isso seja cobrado até das empresas, né? Então, assim, das universidades, porque a lei, por exemplo, de inclusão e de adaptação de currículo ou de planejamento escolar, ela vai desde o infantil até a pós-graduação. Ela tem que ser cumprida. Então, se você é um autista que vai fazer mestrado, doutorado, você tem esse direito, né? E na faculdade também. Algumas estão preparadas, outras não. Tem professores que não estão, aí compra-se uma briga, é sempre aquela função. Por isso que eu digo, a universidade ela está meio ainda... As universidades pagas em geral, elas já estão mais abertas a isso, mas as universidades públicas ainda têm mais dificuldade em incluir o que eu vou fazer, vai muito do professor, de se aproximar desse aluno, saber qual é a necessidade dele, né? Do que da coordenadoria ou do departamento da faculdade. E no trabalho, as empresas já sabem, tem a legislação, né? O autista ele entra na legislação do PCD, então ele pode ocupar uma vaga PCD exatamente para a empresa. E aí entra outra questão que é, como é que o adulto se relaciona com o diagnóstico dele? Alguns querem se identificar como pessoas dentro do espectro, outros não querem. E aí tem que ter um manejo desse ambiente de trabalho. Ou acham que as pessoas vão ficar ridicularizando ele, dependendo de onde ele trabalha, o local. Exato, ele acha que vão ficar tirando mais piada em cima dele do que já tiravam antes, entendeu? Então ele prefere ficar mais resguardado. Depende da história que ele tem com o autismo dele, né? De todas as feridas que foram criadas ao longo da vida. E outro ponto fundamental, gente, que eu acho que é um diferencial da Duda até como psicóloga, neuropsicóloga em consultório, é que ela é mãe atípica. Para quem não sabe, mãe atípica é a mãe do autista, né? Então, vamos conversar um pouquinho desse seu universo, porque é desafiador. Todos os dias a Duda tem um desafio diário em casa, em consultório também. Mas vamos falar de casa. Queria que você compartilhasse com as mães atípicas que estão nos assistindo algumas dicas, relate um pouquinho como é o seu dia a dia, para que elas se sintam abraçadas e que elas também consigam absorver essas dicas no dia a dia. Então, essa é uma caminhada que para mim foi bastante desafiadora. Ainda todo dia, na verdade, é um desafio, né? Porque o autista ele tem uma questão de regulação emocional bastante sensível, então às vezes está tudo bem, alguma coisa sai do previsto um pouco antes de sair para a escola, o mundo cai. Aí, o que eu normalmente falo para mães, quando eu dou um diagnóstico de um adolescente, eu digo, se aproxima da escola, seja amigo da escola, da coordenadora, porque ali eu mando a mensagem, coordenadora, a fulana está tendo uma crise de ansiedade e só vai conseguir chegar na segunda aula. Tudo bem, Duda, se precisar chegar na terceira, não tem problema. Então, existe essa relação próxima para entender o que acontece. Porque, realmente, o autista nível 1, ele é nas minúcias, que as pessoas não entendem, né? Por exemplo, as pessoas dizem, tu não tem mais problema com as meninas, tem 14 anos, tu não tem... Não, eu tenho que sentar com elas para fazer tarefa, porque tem enunciados que elas não entendem, porque o livro não é adaptado para elas, né? Eu tenho alguns professores que, quando eles passam tarefas, eles marcam no livro para elas quais específicas eles querem que elas façam, que são as mais importantes, porque elas demandam mais tempo para fazer. Então, se uma criança vai demorar 2 horas para fazer, elas vão demorar 6. Então, assim, a prova, elas têm mais tempo, elas vão para a biblioteca, que é um lugar mais tranquilo, né? Então, assim, tem essas adaptações. E eu, como mãe, tenho o meu lado materno que fica, como é que vai ser hoje? Vão sofrer bullying? Não vão sofrer bullying? Vai ter crise de ansiedade? Não vai ter crise de ansiedade? Né? Mas o que me ajuda dentro do conhecimento que eu tenho é poder depois trocar, porque daí quando eu vou conversar com essa mãe, com a coordenadora ou com os professores, eu tenho o embasamento para explicar o que está acontecendo.
E aí eu percebo que tem uma audição, uma escuta mais atenta ao que eu estou falando. E aí eles cedem mais. Por isso que eu acho assim, mães, pais de crianças atípicas, vão se informar, vão atrás de informação, me procurem, entrem no meu Instagram, a gente conversa, porque assim, quanto mais informação você tiver, mais embasamento você tem para trocar com a coordenadora, com o professor do seu filho. Porque as minhas são no Fundamental 2. Então, agora, cada professor tem uma matéria. Então, a gente pensa assim, aquele professor ele não é pedagogo. Ele não teve desenvolvimento infantil na faculdade. Ele é formado em matemática. Ele teve licenciatura, aprender a dar aula em sala de aula, né? A professora de biologia talvez tenha um pouco mais, mas português, então, assim, se aproxima deles, entenda o lado deles, porque só na sala das minhas filhas, as duas estudam na mesma sala, tem mais um outro menino que é autista, tem mais alguns diagnósticos de TDAH, então pensa, não é fácil também para o professor, né? E aí tu está numa sala de 30 adolescentes, então, assim, não sejam... A ideia é, sempre tenta aproximar e tenta se informar o máximo que conseguir. Um dos pontos importantes também que a gente já conversou sobre isso é a rede de apoio, né? Eu vi que você trouxe um cordão, uma pulseirinha sobre a campanha do autismo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre ter essa rede de apoio de familiares ou de outras mães atípicas e também dessa identificação. Então, Carol, essa identificação foi uma vitória já no Congresso. Hoje em dia, essa fitinha tem o desenho dos girassóis, não sei se vai dar para ver que são girassóis, ela identifica pessoas que têm alguma deficiência oculta. Então, por quê? Porque não é visível. Então, assim, ela cabe para pessoas surdas, né? Que você não sabe que a pessoa é surda, não aparece, não está escrito, né? O autista também. Então, tem outras deficiências que não aparecem, mas que a pessoa tem uma deficiência, então ela pode ser identificada com essa fitinha e ela já é reconhecida nacionalmente. Essa minha fitinha tem duas cores, porque essa aqui é a mais conhecida, é o padrão mais conhecido para os autistas. Então, o que eu estou dizendo com ela? Que eu tenho uma deficiência oculta, que é o autismo, que possivelmente é o autismo, porque ali os quebra-cabeças coloridinhos, geralmente, né, eles são associados à questão do autismo. E essa do girassol? A deficiências ocultas. Quer dizer que se eu encontrar com alguém que esteja usando uma pulseira de girassol ou pendurada no pescoço, fisicamente ela não tem? Exato. Fisicamente ela não tem, porque normalmente, fisicamente a gente vai ter alteração quando é uma síndrome. Né? Por isso a síndrome de Down tem uma alteração física, né? Os sindrômicos, eles têm uma alteração, porque tem um componente genético ali. Se bem que o autismo também tem, mas é outra questão. Então, o autista não tem. As pessoas, já ouvi várias vezes, nossa, tuas filhas não têm cara de autista. Eu falei, tá, eu não sei exatamente qual é a cara do autista, mas as duas têm a carinha que tem e as duas são autistas. Então, né? Então, assim, mães, procurem, tenham uma rede de apoio, isso é bastante importante, tá? Busquem um irmão, uma melhor amiga, alguém, porque a mãe precisa de uma rede de apoio. É extremamente estressante ser uma mãe atípica. Não julguem essas mães, perguntem se elas querem ajuda. Isso é o melhor que tu podes fazer por elas, assim. E vocês, mães, aprendam a comemorar as pequenas vitórias. Às vezes é um dia que tu conseguiu uma mínima coisa, o resto foi o caos, mas uma mínima coisa aconteceu, comemora aquilo. Porque só você sabe o quanto é difícil ter aquela vitória. Então, aquela vitória representa muito, né? Então, tenta enxergar esses momentos ao longo do dia. E para a gente ir concluindo, passa rápido, né? Para a gente concluindo, um ponto importante também, que você já comentou comigo, é que, quando possível, você tira um momento de folga para recuperar as energias, para se refazer, para voltar pronta para lidar com todo o seu universo do dia a dia, né? Então, é legal você falar um pouquinho sobre isso, antes de eu dar um beijo mandar um beijo para as meninas. E esse aspecto também é muito importante. Mãe atípica, você precisa descansar. Você é falível, tá? Então, assim, aprenda a demandar também, porque
e tenta colocar algum momento de descanso dentro do que é cabível para você. Então, é o que eu digo, tem gente que consegue meia hora por dia, tem gente que consegue um dia por semana, tem gente que consegue meio período por semana, mas se dê esse momento. Você precisa recarregar as energias, nem que de início você se sinta mal por estar fazendo isso, mas pense, eu preciso recarregar minhas energias para poder continuar cuidando do meu filho. Então, também isso é um benefício para a criança, se você é casada com um autista e tem dificuldade, se dê esse momento. Você precisa disso. Duda, eu só tenho que te agradecer por compartilhar com a gente todo o seu universo, o seu mundo, falar o quanto é importante a gente ter pessoas preparadas que convivam com essas questões para poder fazer uma conscientização maior. O mês de abril está já chegando no final, mas não é só o mês de abril, é o ano todo, é uma vida toda. Né? Então, eu só tenho que te agradecer pela presença. Seja sempre muito bem-vinda. Um beijo, Mari. Um beijo, Carol, se nos assistirem. E obrigada mesmo, de coração, obrigada. E, gente, a gente volta uma próxima tarde com uma outra pauta para a gente voar alto novamente. A gente se vê até lá. Tchau, tchau.